Então vamos começar aqui o nosso podcast da Exo. Eu decidi gravar esse podcast porque a gente bateu a meta que a gente tinha de 5 mil inscritos no nosso canal. Tivemos mais de 3 milhões de visualizações nos últimos dias e a gente decidiu iniciar esse projeto novo, que é chamar empresários, pessoas que são da área, para ajudar pessoas que querem começar a empreender ou que está tendo uma certa dificuldade aí com algumas áreas. E a principal área que a gente decidiu para iniciar esse projeto foi a área comercial. Eu estou aqui com o Júnior, é uma pessoa que vem ajudando a gente aqui na Exo com essa questão comercial, essa área comercial que a gente tinha muita dificuldade. É uma pessoa que já trabalha há muito tempo na área, ajudando pequenos e médios empresários. E eu vou passar a bola aqui para o Júnior se apresentar, falar um pouco mais sobre o trabalho dele aí para vocês, para a gente começar a nossa entrevista. Muito bem, primeiro uma grande satisfação, uma grande alegria participar desse primeiro podcast, aqui primeiro de vários, né? E parabéns pelo empreendedorismo, né? Então eu entendo já há mais de 2 anos que a gente está nessa parceria, para mim é um grande privilégio estar aqui nesse primeiro, viu? Obrigado pelo convite. Vamos lá, Júnior. Então, para começar, a gente trouxe o Júnior, que é uma pessoa que entende muito da área comercial, e eu gostaria de começar essa entrevista falando sobre os processos. Eu acho que muita gente tem dificuldade de criar uma área comercial, de entender como que funciona essa área comercial e principalmente a gente falar a respeito de vendas. Por quê? Porque se uma empresa não está vendendo, ela está morrendo. E o principal, gente, não é só vender mais. Eu acho que a gente precisa ter a consciência de saber como vender com uma margem melhor. Por isso que eu trouxe o Júnior, que é um especialista na área, e eu gostaria que ele trouxesse mais detalhes para a gente. Muito bem, excelente colocação, né? Porque principalmente quando a gente fala da área comercial, né? Para você que está empreendendo, você está começando, né, o seu empreendimento agora, e talvez você seja um grande especialista, né? Então isso pegando o reflexo de pequenas empresas, o que a pessoa que sabe fazer muito bem, né? Vamos pegar o exemplo da contabilidade, que são bons contadores, ou até mesmo advogados, que são excelentes, né, na advocacia, e resolvem empreender. Qual que é o grande desafio, né? Você sabe muito bem, eu diria que você tem uma série de competências sobre o delivery, sobre a entrega, né? Se o cliente sentar com você, você naturalmente vai ter propriedade sobre aquilo. E aí, eu diria que se você quer empreender, você vai adquirir uma incompetência adquirida, que é, até então, você sabe entregar. Não necessariamente você sabe vender o que você faz, ok? Então esse é o primeiro grande desafio que você que é empreendedor, você que é empresário de um pequeno negócio que já tem uma visão que vai chegar naturalmente nos seus próximos 5, 10 anos em uma grande, né, corporação, você vai precisar começar nesse primeiro passo. E o primeiro passo, né, eu diria o seguinte, ó, antes de montar uma estrutura de marketing, antes de você pensar em processos, né, dentro da sua empresa, você tem um grande desafio que é vender. Então, eu comecei a área de vendas, né? Eu diria que eu sou o principal vendedor da minha própria empresa, né? Que é uma empresa de consultoria. Vou falar daqui a pouco, falar um pouquinho sobre ela. Mas por quê? Porque eu tive um grande privilégio de começar com 18, 19 anos a vender. Caí no departamento de vendas, né? E aquilo foi uma escola para a vida. Eu diria que se você não sabe vender, você vai ter naturalmente vários desafios na vida pessoal e principalmente no seu empreendimento, né? Então, eu diria o seguinte, ó. Se você está começando agora, existem vários recursos importantes, né? Hoje você vê a internet, você também vê como um recurso extremamente poderoso é o que a gente está fazendo aqui, um podcast, eventos. Eu diria que se você quer começar a vender mais, as pessoas precisam te ver mais. E para quem está começando, às vezes é importante entender que cria-se uma expectativa de que nós precisamos investir muito sobre isso, né? E não necessariamente. Então a ideia é o seguinte, quando você vender mais, você pode utilizar parte desse recurso para o investimento em marketing. Quando você vender mais, você pode utilizar essa parte desse recurso para criar parcerias estratégicas. Quando você vender mais, então tudo baseado na venda. E a primeira venda, eu diria assim, até você, né, nos 2, 3 primeiros anos, você vai ter que ser naturalmente um principal vendedor da sua empresa. Aí você começa a pensar em... Lógico, eu falo isso, vai depender muito do resultado. 2 a 3 anos, isso aconteceu comigo. Eu era o primeiro vendedor até começar a perceber que eu também comecei a me tornar o gargalo da minha própria empresa, ou porque você vende, né, ou porque você entrega. Então, eu vou te dar um exemplo, né? Eu comecei na área de atendimentos, né,
na área de desenvolvimento de forma individual, através de processos, através de executive coaching, por exemplo. E eu me achei o máximo. Na primeira semana eu travei minha agenda durante 3 meses. Né? E eu achei, pô, legal, bacana. E eu estava começando a empreender naquele momento. Né? Trabalhava em multinacionais, tinha mais de 10 anos, sabia vender. Só que uma coisa é você saber vender quando você trabalha para alguém. Outra coisa é você vender quando a empresa é sua. Foquei na venda, entreguei e falei, ó, me senti o máximo. Aí o que eu percebi? Que eu estava há 3 meses sem prospectar novos clientes. O que aconteceu com a minha agenda? Zerou. Sim. Né? Então, aquele high ticket, aquela high performance, em 3 meses, porque eu fiquei só entregando, que era o que eu sabia fazer, e eu deixei de prospectar. Ali eu percebi que eu tinha o meu primeiro gargalo. Então, a primeira dica é essa, né? Seja o melhor vendedor da sua empresa, que naturalmente você vai virar incompetente em outras áreas. E aí nós podemos explicar qual o tipo de competência que a gente gera, tá? Mas é muito legal que você trouxe, Júnior, porque assim, isso me remete à parte técnica que você falou, que a gente vai fazer a faculdade, e na faculdade não aprendemos isso, a gente não fala sobre vendas. Então você começa um curso que vai ser de 4, 5, 6, 8 anos, às vezes um médico, e ele quer montar uma clínica, ele quer montar alguma coisa para ele, parar de trabalhar para os outros, mas a principal competência, que é de vendas, não existe, ele não aprende isso na faculdade. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito disso, como que a pessoa pode desenvolver, se vender é um dom ou é uma habilidade que você consegue desenvolver no dia a dia? Excelente pergunta, porque olha que interessante, né? Até pegando o adendo, né? Eu fiz engenharia, comecei na área industrial, trabalhei 15 anos lá e eu percebi que, através da minha empresa, eu poderia ter um potencial ilimitado. Esse foi uma das, né, viradas de chave da minha mentalidade, que é um ponto mais importante, é saber onde você quer chegar. Quando eu comecei a trabalhar na área de vendas, né, pegando um pouquinho do que você acabou de falar, não existe até hoje uma faculdade de vendas. Né? Exato. Então você aprende muito sobre contabilidade, sobre ser um excelente médico, né? E aí você precisa de uma estrutura que faça isso por você. E aí tá tudo certo. Agora quando você empreende, o caminho é um pouco diferente. Falando em faculdade, quando fui fazer a minha primeira pós, né, um MBA, eu falei, eu quero um que tenha um título de vendas, né? Porque eu respeito demais você que é vendedor, você que passa por esses desafios, né? Que começa uma semana já tenso para gerar resultados naquela semana. Eu super me identifico, trabalhei há 25 anos, já estou na área comercial, então o que a gente mudou? Uma dica importante. Uma vez que você entra na área comercial, é um caminho sem volta também. Você se apaixona, é uma coisa muito bacana, você percebe que não se trata de vender apenas, se trata de adicionar valor à vida de pessoas, você vê que o empresário, o empreendedor começa a prosperar, começa a vender, começa a desenvolver essa competência e o senso de gratidão, né, sobre esse tipo de educação, né? Nós estamos aqui no ambiente de educação, eu diria que o instrumento chamado podcast é uma forma de educar as pessoas, né, o seu público também. Então, eu diria o seguinte, para começar, o primeiro passo, que é gerar essa incompetência, é entender que não é um dom, né? Se eu dependesse disso, eu já teria um grande desafio ali, porque eu tinha uma enorme, eu diria, tá? Dificuldade em comunicação, por exemplo. Nossa, era muito difícil para mim na época, quando eu tinha 18, 19 anos. Por isso que eu falo que vendas, a área comercial, foi um presente na minha vida. Porque eu entrei nela com 18 anos e isso me desenvolveu muito em várias outras áreas da vida. Agora, tudo é uma questão de competência a ser adquirida, né? Uma dica muito importante, né? E isso é uma coisa que eu sofria no começo, que era, eu preciso ser um bom contador de histórias, né? Eu preciso saber falar com todo mundo de qualquer maneira. Isso trazia um certo sofrimento para mim, nossa, porque não era uma coisa normal, não era natural para mim. Sim. E uma dica importante para você começar a vender bem a dica é como se tornar uma pessoa mais interessante, por exemplo. Né? Essa é uma dica que eu, quando aprendi, eu copiei, colei, e a dica é essa para você. Copia, cola, vê o que faz sentido e implementa e mede o resultado. Né? Então, a dica que eu recebi, que eu quero trazer aqui para vocês é a melhor forma de se tornar mais interessante é se interessar pelas pessoas. Não se trata muito daquilo que você vai falar, você não tem que ter um speech pronto, decorado, nada disso. Você precisa se importar mais com as pessoas, que no momento certo você vai perceber a hora de falar sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Por exemplo, né, se eu perguntar para você, Anderson, tudo bem? Imagina que eu não conhecesse você, né? Num café, aí que tá. Qual que é o ambiente que você está procurando isso?
Tá? Exatamente. Porque a gente vai falar sobre o ambiente daqui a pouco, Sim. mas vamos supor que já estamos num ambiente bacana. Sim. Então, eu quero, de certa forma, prospectar você, a sua empresa, ou até mesmo ver se tem sinergia as nossas áreas aqui, ok? Então, a melhor forma é: oi, Anderson, tudo bem? Prazer, vou te conhecer e tal. Cara, o que você faz? Quando você fala, é natural que as pessoas, isso gera uma série de gatilhos, né? E esse gatilho é o gatilho, um dos mais poderosos que tem, que é o gatilho da reciprocidade. Sim. Quando eu me interesso legitimamente pelo que você faz, pelo que você exerce, as pessoas têm prazer de falar do que gostam. Então você naturalmente vai falar um pouco, vai falar bastante, né? Existe um nível de variação entre as pessoas, mas quando você termina de falar, algo mágico acontece, né? Que é o gatilho, é a reciprocidade. Você vai perguntar para mim, tá, e você, o que você faz? E aí você, olha que interessante, não se trata de vender, se trata de ser educado, se trata de você me pediu algo e eu não vou deixar você na mão agora, eu vou falar sobre tudo, né? Só que o que é importante antes disso? Inclusive, eu posso até trazer isso como um capítulo 1 desse livro, que é Performance em Vendas. É esse livro aqui, é um livro novo, mas ele fala que naturalmente, para você que está começando agora, é uma linguagem bastante simples. E o primeiro capítulo é dedicado, por exemplo, para a mentalidade do vendedor. Sim. Porque não se trata de mudar de ambiente apenas, se trata de você pensar primeiro na lição de casa. E uma delas é como é que vai estar a sua mente, né? Qual que é o nível de intencionalidade, o que você vai fazer daquilo que depende de você com o recurso que você tem hoje. E aí, naturalmente, é um processo de melhoria continuada. Sim. Quando isso acontece de forma natural e é prática e repetição, eu sempre falo que para adquirir uma série de competências, você primeiro precisa assistir esse podcast, que vai gerar uma série de conhecimentos. Depois você começa a criar uma estratégia, que são as habilidades, e depois você precisa implementar. Né? Não tem atalho, Anderson, não tem atalho. Você vai ter que tentar, a primeira vai ser ruim. Com certeza. Né? Você vai criar uma expectativa. Você que nunca vendeu e entrega muito bem, você vai ter um desafio que você vai receber nãos. Por isso que esse capítulo está dedicado à sua mentalidade. Você vai estar começando agora, você vai receber 9 nãos para a primeira venda. Talvez nem venda ainda. Eu acho que esse é um ponto muito interessante, Júnior. Desculpa te interromper aí, mas eu acho que muitas pessoas deixam de vender por causa do não. E na verdade, cada não que você recebe, você está mais próximo do sim. E muitas pessoas param. Então recebem um não e já começam a desistir. Exatamente. E no empreendedorismo, quando você pensa em vender e você quer prospectar clientes, você tem que ouvir o não para você começar, vamos dizer que arrumar a sua rota ali, direcionar a sua rota para você conseguir o sim. Se você puder falar um pouco mais a respeito disso, porque eu passei muito por isso, de ficar meio chateado quando você recebe o não, achar que aquela venda não vai sair, e às vezes aquela venda não vai sair naquele momento. Exatamente. Mas ela acontece lá na frente. A gente teve um caso aqui recente de um atendimento que a gente fez em 2023 de uma cliente, e a gente tentou ser muito interessante para essa cliente, sem ser interesseiro. Acho que é o ponto principal. E essa cliente gostou tanto do atendimento, que no caso foi até meu sócio que fez, foi o Samuel, que agora, no último mês, em julho, ela retornou e já fechou o contrato, porque ela entendeu que nós somos especialistas nesse assunto, então não era o momento adequado para ela efetivar a compra, a gente fazer a venda com ela, mas ela lembrou do atendimento, que foi um atendimento muito consultivo, que a gente se importou com aquela cliente e ela fechou um contrato conosco. Então eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito disso. Até uma pergunta, curiosidade, porque tem a ver com o que eu vou falar agora. Quanto tempo levou entre o primeiro contato e o fechamento? Quase um ano. Quase um ano. Legal. Então vamos alinhar a expectativa. Primeiro, ninguém gosta de receber não. Né? Ninguém gosta, ninguém. Por quê? Agora, o desafio, antes de falar o porquê, é trabalhar a sua mentalidade. Né? Por quê? Naturalmente, quando você recebe nãos, né, o não ele faz parte do processo. Né? Você vai receber muito mais nãos do que sims. Entendendo a matemática destes números, você consegue naturalmente trabalhar de forma até estatística. Eu diria que vendedores que estão começando agora começam um dado estatístico, tá, gente? A cada 10 prospecções você vai trabalhar com 9 nãos. Lembrando, para você que é um excelente vendedor, vai se tornar, já pense dessa forma, a cada não que você receber, como o próprio Anderson acabou de colocar, você se aproxima cada vez mais do sim, tudo bem? Então, o vendedor que tem uma mentalidade blindada nesse sentido, se ele recebe um não, entenda o seguinte, hoje, se você não receber um não, você nem começou
a negociação? Não começou, exatamente. Não começou. Então, e um processo de vendas, principalmente uma venda mais elaborada, uma venda mais consultiva, uma venda que você tem que sentar, conversar, trocar. Uma venda ela é composta de 10 pequenos sims. Sim. O primeiro sim é a pessoa aceitou sentar na sua frente e ouvir, já é um primeiro sim. E aí, entendendo sobre um processo de vendas, você vai perceber que existe o efeito osmose, né? De cada pequeno sim que você conduz de um a outro, é natural que você diminua a resistência do não, o não de fechamento. Ô Júnior, eu acho que é interessante a gente também separar, porque às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade nisso, né? De separar. Uma coisa é você vender uma prestação de serviço. Outra coisa é você vender um produto. Então, normalmente, quando uma pessoa está procurando um produto, está pesquisando um produto, ela vai pensar no mais barato. Né? No primeiro momento, você vai fazer a comparação. Aqui é esse livro, no mesmo lugar que você está ali, é o mesmo produto, mas você vai procurar sempre o mais barato. Quando a gente fala de prestação de serviço, isso muda um pouco. Né? Então... Muda porque você sai da área da commodity. Né? Então, daquela esfera onde você pode pesquisar rapidamente no Google, e está tudo bem, você que está procurando o seu nicho de atuação, né? Você tem que levar isso em consideração. Então, o que você faz que só você faz? Exatamente. E esse é o ponto diferente, porque se você descobre isso, né, que é uma proposta, nós chamamos de proposta única de valor, quando você entende sobre isso, você não tem mais discussão de preço, você tem discussão de valor, né? E é uma conversa ótima, porque aqui você consegue elevar o ticket, que eu considero justo, tudo bem? Sim. Agora, entenda o seguinte, produtos baratos, né? E aí entra naquela guerra de preço, eu diria que ali todo mundo perde. Depende o foco da pessoa também, né? Se ela quiser ir para esse lado de preço, tem mercado para isso, né, Júnior? Tem mercado para isso. Mas eu diria que na área de serviços, por exemplo, quando você se permite fazer isso, todo mundo perde, porque você vai ganhar menos dinheiro. Sim. Eu tenho certeza, se você cobrar menos, você vai adicionar menos valor para o seu cliente. Né? Então, o cliente, quando recebe menos valor, ele vai talvez ficar insatisfeito. Sim. Então, e outra, uma pessoa insatisfeita como essa, ela não vai gerar uma indicação, ela não vai gerar frutos bons em relação a isso. Então, todo o processo perde. Não estou falando que tudo tem que ser caro. Eu acho que tem que ter um alinhamento dessa expectativa e principalmente você criar aquilo que nós chamamos de proposta única de valor, ou seja, não é uma pergunta. A pergunta é simples, né? Mas a resposta é complexa. Sim. O que você faz que só você faz? É difícil. É bem difícil. Um detalhe, né? Uma dica que eu dou aqui para algumas pessoas que fez muita diferença aqui na Exo, que eu vou até partilhar isso com você, é a questão de você criar uma autoridade. Né? Hoje a internet, ela faz você atingir pessoas que normalmente você não teria acesso. Você não conseguiria contato com essas pessoas. E foi um divisor de águas muito grande na Exo quando a gente entendeu isso, que a criação de conteúdo faz você virar uma autoridade e é como se fosse um jardim, e ali você vai cuidando daquele jardim e você vai criando conteúdo, atingindo as dores do seu cliente, do seu público-alvo, e aí quando você menos espera, as coisas começam a acontecer, os clientes começam a aparecer e o jogo muda em questão de preço, né? Quando a gente começa a gerar valor para esse cliente, as coisas realmente mudam. Porque a pessoa não quer fechar um simples contrato. Ela não está procurando uma contabilidade específica. Ela está procurando o Andrews, ela está procurando o Manuel Júnior. Exatamente, né? Porque o quanto custa isso, né? Exatamente. Então, enquanto muitas empresas cobram, talvez você já tenha no conteúdo na internet de forma gratuita, já entrega de forma... Eu sempre falo, se isso aqui, esse conteúdo que eu acesso da Exo é o gratuito, imagina se eu sentar com vocês para conversar sobre soluções. Exatamente. Né? Então, a questão da autoridade é natural. Então, concordo plenamente que é uma forma fácil, né? Não quer dizer, aliás, eu diria que simples, mas não é fácil porque existe todo um bastidor, todo um trabalho e o mais importante, tem que ter um alinhamento de expectativa. E é um caminho que, uma vez que eu comecei, é um caminho que vai ter uma construção ao longo do tempo. Não é do dia para a noite, né? Exatamente. O que eu vejo, principalmente para as pessoas que estão começando agora, é segurar a ansiedade ali, né? Porque Exato. Você vê muita coisa, e não se compare, tá, gente? Não se compare com as outras empresas, com as outras pessoas. Às vezes você naturalmente admira alguém na internet, não se compare essas pessoas, porque senão você vai... A única coisa que você vai ter é ansiedade, né? Porque Exato. eles estão... Eu diria o seguinte, se você fizer isso, cair na cilada da comparação, você tem que se comparar a quando eles começaram, né? Exatamente.
É aquela velha história de, conheci agora, a pessoa já está na jornada há mais de 15 anos ali. Então você tem que se comparar ao início e não a estas. Todo mundo precisa desse primeiro passo. Mas uma dica legal, né, que você comentou, me trouxe um insight, é o seguinte. E eu perguntei para você quanto tempo levou essa venda, né? Porque o não que você vai ter que lidar, e eu quero deixar isso muito claro, tá, gente? Porque não tem atalho, você vai lidar com isso, você vai enfrentar o maior vilão que existe, que é você mesmo, a pessoa que... Eu diria o seguinte, existe a pressão do mercado, existe a pressão do concorrente, mas a pior pressão que existe é a nossa sobre nós mesmos. Sabe aquela conversa interna que você tem quando você vai dormir, né? E que o resultado não veio, aquela ansiedade, tudo isso você vai ter que lidar com esse leão dentro de você. Só que entendendo que o não é pessoal, esse é o primeiro fator importante, eu diria o seguinte, você tem 4 grandes oportunidades em um ano para prospectar a mesma empresa e a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque se você entender que esse não agora não é pessoal, segundo, esse não agora não é o momento do cliente, daqui a 3 meses, você acha que ele vai lembrar de você no detalhe do porquê que ele falou não para você? Ou ele já vai ter esquecido porque naturalmente ele tem muitas outras coisas para pensar. Exatamente. A cada 3 meses você pode voltar nesse mesmo cliente. Lógico que entre hoje e essa jornada de 3 meses, o que você vai fazer para continuar sendo visto, para continuar sendo lembrado. Exatamente. Né? Você tem que, daqui a 3 meses, mostrar para esse cliente potencial, esse prospect ainda, que você é autoridade naquele assunto. E se não for agora, você ainda tem mais 2 chances, Anderson. Eu tenho certeza que em média de 3, 4 tentativas você consegue, se estiver alinhado com a necessidade do cliente, uma hora você vai conseguir vender. Por quê? Porque é outro desafio de um vendedor que é a persistência. Tudo bem? Persista, tenha certeza que vai dar certo, que uma hora vai dar. Ô Júnior, aproveitando esse gancho que você trouxe, esse insight, eu acho que a gente consegue criar um processo, né? Porque venda é um processo e muitas pessoas não sabem disso. Que quando você vai fazer uma venda, existe um processo, existe um roteiro que você tem que seguir. E quando você começa a seguir esse roteiro, esse processo, você vende muito mais. Eu gostaria que você trouxesse aqui uns insights, algumas ideias de como a pessoa poderia montar um roteiro de forma facilitada, bem simples, uma pessoa que não tem uma área comercial, como que ela monta esse processo de vendas, o funil, para ela pegar esses leads, qualificar esses leads, até ela conseguir efetivar realmente uma venda e essa venda de forma muito mais assertiva. Perfeito. Hoje existem uma série de ferramentas e muitas delas gratuitas até, que você consegue construir funis, a ideia... E isso, principalmente na internet, era muita confusão. Foi até bom você tocar nesse assunto aí. Eu vou falar um pouquinho de funil, vou falar um pouquinho de processo. Né? O mais importante agora, gente, é entender que o processo ele é extremamente fundamental, porque eu não preciso ficar refém de alguém excelente. Né? E esse alguém pode ser você. Mas amanhã, se você for a pessoa ímpar, a pessoa que sabe fazer e não sabe replicar, você vai ter um desafio amanhã. Né? Que é como que você vai passar esse conhecimento para alguém e é transferir o conhecimento sem processo, fica um desafio muito maior. Né? Então já está começando, cria um processo desde o início. E de certa forma é simples criar um processo. Né? Eu venho da área de engenharia, cara. Minha cabeça funciona bit byte desde os 14 anos e de certa forma é simples. Né? Então entenda o seguinte, funil de vendas, né? Existem funis com 4, 5, 10 etapas, mas todos funcionam na mesma lógica de 4 etapas. Então a primeira etapa nós chamamos de topo de funil. Topo de funil é uma lista de contatos. Topo de funil são os contatos que você consegue, dependendo da sua área, você consegue até no condomínio da sua casa. Você é um advogado, por exemplo, você consegue isso numa reunião de condomínio, que era uma das coisas que você talvez... Você gosta de reunião de condomínio? Não sei se você gosta de casa, a maioria das pessoas não gostam, só que você vai passar a gostar de reunião de condomínio, por quê? Porque você passou a ter uma intencionalidade por isso. Então, e tudo é intenção, né? Eu acho que quando a pessoa muda também a mentalidade dela, pensando na intenção, que tudo tem que ser intencional, o jogo também muda, né, Júnior? Exatamente. Então o vendedor tem que ser intencional. Só que ele não pode ser interesseiro. Né? E aí você vai ter que lidar, é um aprendizado. Como ser interessante, mas de forma intencional. Né? Dei o exemplo de reunião de condomínio. Mas hoje existem uma série de ferramentas, eu não vou citar aqui as ferramentas, a gente pode até, através da Exo, compartilhar isso com todo esse público. Mas se você dá um Google, existem várias ferramentas gratuitas que você consegue gerar funis específicos de um segmento, por exemplo. A sugestão que eu dou é você
adquirir ou direcionar o seu esforço dentro de um nicho ou 2 no máximo. Já tem um grande exercício para fazer aí. Segmentar, né? Segmentar, porque senão você vai começar a tirar para tudo que é lado. Dá para vender? Dá, mas você diminui, né, a probabilidade e diminui a chance também de se tornar uma autoridade naquele assunto. Né? Você conhece a autoridade de todos os assuntos? Dificilmente. Não existe. Quem é uma pessoa que é especialista em tudo, é só você pensar assim, um médico. O médico ele vai se especializar em alguma coisa, né? Então ela pode ter um clínico geral, mas quando a pessoa se especializa, provavelmente ela vai ganhar muito mais. Sim, Então esse é o foco, é você trabalhar alguns nichos. Aqui na Exo a gente toma esse cuidado, a gente segmenta alguns segmentos que a gente entende que fazem mais sentido para o nosso negócio e a assertividade é muito maior. Com certeza, isso. E eu demorei para entender isso, tá? Porque a área que eu vim, a minha escola, né? E esse é o ponto. É muito mais difícil, gente, você desaprender algo, né? E entenda isso. O efeito psicológico é demorado. É muito mais simples entender algo novo, criar uma nova disciplina e se permitir soltar, né, uma série de crenças, aquilo que você acredita, etc. e tal. Na área de vendas, você tem que testar, implementar, não deu certo, corrigiu a rota, vai de novo, desapega um pouco, implementa coisa nova. Venda tem que ser dinâmica. Esse é o ponto importante, né? Sim. Mas ó, uma vez que eu tenho um funil, topo de funil, nós vamos para a segunda etapa, que aí o jogo começa. Então imagina que eu montei uma lista de... Inclusive nesse livro, mais uma vez trazendo menção, capítulo 2, eu ensino a fazer isso. Você começa, em menos de meia hora, você começa uma prospecção com 1000 contatos, base 0, sem usar internet ou nenhum recurso. É simples, porque tem muita coisa na sua mente e a gente utiliza pouco da nossa cabeça, da nossa memória, né? Bom, mais uma vez que você prospecta, segunda etapa do funil. Então, topo de funil, nós chamamos de suspect. Segunda etapa, caindo nesse funil, nós chamamos de prospecção. A taxa de conversão, e esse é um dado importantíssimo de você começar a trabalhar, taxas de conversão. Quando você tem uma lista de contatos, 1000 contatos, 1000. A primeira taxa de conversão é de 10% apenas. Então, de 1000 contatos que você vai fazer, só 10 realmente se interessarão pelo seu conteúdo. Né? E se você naturalmente tem o desafio de tomar ou não, você vai sofrer nesse momento. Mas o que eu quero trazer? Alinhamento de expectativa, porque não se tratava dos 1000, se tratava desses 100 que você tem agora, que agora o jogo começa, ok? Só que aí você tem um presente. Dessa nova taxa de conversão, como já tem uma pré-qualificação ali, desses 100, provavelmente 50%, a cada 2, um vai se interessar ainda mais sobre a sua solução. Espera aí, só vamos deixar bem claro aqui para todo mundo entender. A gente tem uma lista de 1000. De 1000. 1000 pessoas que eu poderia vender. Exatamente. Desses 1000, esse meu funil ele já vai diminuindo. Vai. Então a gente fala aí de uma taxa de conversão de quase 10%. 10%. Que a gente vem para 100 pessoas, 100 de leads. 1000 vai para 100. Sim. Não é lead ainda. Tá. Depende muito da interpretação que você faz. Né? Por quê? Pessoas interessadas, ela só está interessada. Só tá não quer dizer interessada. que ela quer receber uma proposta. Então eu chamo isso de um terceiro nível de qualificação. Então, desses 100, provavelmente 50 pessoas, 50 empresas vão querer um pouco mais. E aí você formata uma proposta, aí você tem um lead. Que muitos chamam, e aí por isso que é uma questão de interpretação, muitos chamam de lead qualificado ou de um contato qualificado. Nós estamos na terceira etapa do funil ali. Aqui é bem legal você trazer isso. Aqui nós tratamos todos como leads. E aí a gente trata como qualificado. Lead qualificado. Qualificado. A gente faz a qualificação dele, né? Isso é legal, porque é uma questão de educação, né? Porque se eu falar isso de forma aberta, cada empresa pode adaptar a linguagem interna, como vocês acabaram de citar. Quando tem um lead qualificado, significa que ele já recebeu uma proposta. E aí, você tem um outro desafio de interpretação. A cada 10 propostas, se você está começando agora, você volta para a taxa de conversão de 10%. Ou seja, não se tratava do 1000. Se trata agora, vamos lá, de 1000 eu cheguei em 100, 10%. Certo. De 100 eu cheguei em 50, 50% de taxa de conversão. Agora eu tenho um lead qualificado, tudo bem? 50 querem e receberam uma proposta. Por conta disso eu vou fechar os 50? Não. Seria maravilhoso, né? Provavelmente não. Se você está começando agora, desses 50 você vai fechar 5. Porque nós voltamos para a taxa de conversão. Excelentes vendedores, venda consultiva, uma venda elaborada, uma venda onde há uma conversa, como esse bate-papo que a gente está fazendo aqui. A taxa de conversão é de 30% a 40%. Muito legal. Tudo bem? Então, olha que interessante aqui, tá? Isso não sou eu falando, tá? Então, isso são os grandes vendedores, né? Eu tenho grandes referências aqui no Brasil. Uma pessoa que eu sempre cito, né? O Brian Tracy, é um cara que
já treinou mais de 5 milhões, eu aprendi isso com ele. Taxa de conversão você começa em 10%. Quando você, naturalmente, olha que mudança, de 10% para 40%, você vai ser naturalmente uma autoridade, uma expert nesse assunto, você vai se divertir em vendas. Só que um detalhe, não tem atalho. Você vai ter que sair do 10, ir para o 15, para o 20, para o 30 e naturalmente a sua empresa ela está gerando novas incompetências que não vai dar tempo de trabalhar aqui, mas com certeza no sentido de vendas vai ser excelente. Não, é bem legal isso que você trouxe, essa questão dos processos, o pessoal começar a entender que existe um processo para você vender. E assim, é conversa para a gente ficar mais de hora, se a gente for trazer todos os processos, tudo como funciona na verdade, né, os bastidores. Mas assim, Júnior, eu agradeço demais a sua participação aqui. Eu gostaria que você falasse um pouco das suas redes sociais, trazer aqui pro pessoal, porque a gente vai fazer novos podcasts, a gente vai fazer novas entrevistas com mais detalhes pro nosso público, né? Então eu gostaria que você trouxesse aqui para eles agora, para eles poderem te seguir, te acompanhar, onde você fala com mais detalhes a respeito de todos esses assuntos. Ótimo, maravilha. Então, hoje é mais fácil pelo Instagram, oficial.manueljunior. Lá você conecta todas as demais redes sociais também. E agradeço mais uma vez pela participação, esse convite, né? O tema de vendas, eu poderia ficar dias falando sobre esse assunto, porque isso mudou minha vida. Estou há mais de 25 anos na jornada, mas o mais importante é agradecer pela essa oportunidade de contribuir com todos vocês que estão participando aqui hoje. Não, a gente que agradece a sua participação, acho que foi muito construtivo, o pessoal que prestou atenção deve ter tirado vários insights aí. E é isso, pessoal. É um novo projeto que a gente está lançando aqui na Exo, o podcast da Exo. E a gente vai trazer novos entrevistados, vamos trazer novos assuntos aqui para o empreendedor ou para quem está começando a empreender, com dicas muito fáceis, né, insights valiosos para você conseguir empreender da maneira correta e assim, ganhar muito tempo. Porque a gente sabe que conhecimento você passa na frente dos outros, né? Se você tentar tudo sozinho, sem ajuda, sem um suporte, você vai demorar muito mais para conquistar algo. Então a ideia é essa do nosso podcast, trazer histórias reais de pessoas que realmente entendem, que atendem pequenas e médias empresas para você ter mais sucesso. Tá bom? Mas muito obrigado, Júnior. Obrigado a você.